Você conhece uma pessoa que mudou um único ponto da vida dela e, quase como mágica, tudo começou a fluir? Parece que ela encontrou algo que a maior parte das pessoas nunca encontra. Pegou a senha, como os coaches dizem. Mas não é mágica, é ciência. E existe um conceito que explica exatamente isso. Um conceito que eu uso com frequência na minha vida e que, quando tu entender, de verdade, vai mudar a forma como tu olha para os teus hábitos. É o conceito de hábitos angulares. Pensa comigo numa coisa. Imagina um arco de pedra romano, esse aqui da imagem. Tu tem várias pedras encaixadas em uma curva, sustentando o peso acima delas. E no topo desse arco existe uma única pedra, chamada de pedra angular, que é diferente de todas as outras. Ela não é a maior, não é a mais pesada, mas ela é a que trava o arco inteiro no lugar dele. Sem ela, a estrutura inteira desmorona. Com ela, o arco aguenta vários séculos. Os hábitos angulares são exatamente isso na tua vida. Não são os hábitos mais visíveis, nem aqueles que exigem mais esforço. São aqueles que, quando entram na tua rotina, estabilizam tudo ao redor deles. Esse conceito foi popularizado por Charles Duhigg, um jornalista e pesquisador que passou anos estudando a neurociência por trás do comportamento humano. No livro O Poder do Hábito, ele descreve um caso que ficou famoso nos estudos de comportamento. Quando Paul O'Neill assumiu a Alcoa, uma das maiores empresas de alumínio no mundo, em 1987, ele poderia ter focado em cortar custo, aumentar a produtividade, fazer reestruturação de empresa. E o que ele fez? Ele focou em um único ponto: segurança dos trabalhadores. Só isso. E nos anos seguintes, o lucro da empresa quintuplicou. Tudo porque um único ponto bem escolhido criou uma reação em cadeia em toda a estrutura da empresa. Esse é o poder de um hábito angular. E o que a ciência de comportamento foi descobrindo ao longo dos anos é que isso não acontece por acaso. Tem uma lógica por trás. Para um hábito ser angular, ele precisa ter três características. Eu chamo isso de trígono do hábito angular. A primeira é a criação de novos desafios. Um hábito angular sempre te empurra para um território levemente desconhecido. Não é um conforto, mas também não é um caos. É aquela zona de tensão produtiva que os psicólogos chamam de zona de desenvolvimento. O espaço entre o que tu já consegue fazer e o que tu ainda não consegue fazer, mas está bem perto de conseguir. Quando tu entra nessa zona, teu cérebro fica mais alerta, mais plástico e mais disposto a reorganizar padrões antigos. A segunda é sair da zona de conforto de forma estruturada. E aqui eu não falo de jogar tudo pro alto ou fazer algo radical. Eu falo de uma exposição controlada ao desconforto. Eu tenho o costume de usar muito esse princípio com pacientes ansiosos. É algo gradativo, aos poucos. E o hábito angular ele acaba criando uma pressão leve, mas constante na tua vida. O que força o teu sistema nervoso a se adaptar sem entrar em colapso. E o terceiro e último vértice desse triângulo, e essa aqui é a parte mais difícil e que contraria a cultura de produtividade, é a progressão real, mas lenta. Um hábito angular não produz transformação de noite para o dia. Ele produz uma inclinação mínima e constante na tua trajetória de vida. E quando tu entende de matemática, tu sabe que uma inclinação de 2 graus, mantida por anos, leva você a um lugar completamente diferente de onde tu estava anteriormente. E agora eu achei interessante talvez trazer para vocês dois exemplos de hábitos angulares. O primeiro, obviamente, é a academia. É um clássico. O que a pesquisa mostra é que quando as pessoas sedentárias começam a se exercitar com regularidade, mesmo que por pouco tempo, elas tendem a começar a dormir melhor, comer melhor, a procrastinar menos e a se sentir muito mais no controle das próprias escolhas. Isso foi documentado por pesquisadores da Brown University, que acompanharam adultos sedentários e observaram essas mudanças em cadeia, acontecendo sem que ninguém fosse instruído a mudar nada além do exercício. O hábito criou uma identidade nova neles. Ou seja, eles pensavam que, por serem alguém que se exercitava, conseguia fazer outras coisas. E essa identidade começou a contaminar outras áreas da vida deles, sem esforço. O segundo exemplo é a terapia, ou qualquer outra forma de estudo, né, de auto-observação. Quando tu cria o hábito de parar uma vez por semana para olhar para dentro de ti, tu desenvolve o que a psicologia chama de metacognição, que é a capacidade da gente se observar, observar os nossos próprios pensamentos, os padrões que a gente utiliza, antes de realmente simplesmente ceder a eles. E metacognição é um hábito angular potente, porque ela muda a forma como a gente processa todos os outros problemas da nossa vida. É basicamente a lente do nosso óculos. O mundo externo não muda, mas o filtro muda. E aqui é onde a maior parte dos vídeos te diz: começa pequeno e para por aí. Eu quero te dar dois mecanismos concretos para começar o hábito angular que tu quiser na tua vida, com base no que a neurociência mostra. O primeiro é a ancoragem do hábito. Esse conceito vem dos estudos de B.J. Fogg, em Stanford, e a lógica é simples. Hábitos novos têm muito mais chances de sobreviver quando são ancorados a hábitos que já existem na tua rotina. Ou seja, um hábito novo tem que estar ligado a outro hábito antigo.
O teu cérebro já tem caminhos neurais consolidados para as coisas que tu faz todo dia, como acordar, tomar café, escovar os dentes. Quando tu encaixa um hábito novo ou um comportamento novo imediatamente antes ou depois de um desses rituais, tu tá usando a ativação neurológica já existente para esses hábitos antigos para arrastar um novo hábito junto. Em vez de tentar abrir um caminho do zero no mato, tu abre uma bifurcação num caminho que já existe. E o segundo mecanismo é o que os pesquisadores chamam de intenção de implementação. Em vez de tu dizer para ti mesmo, eu vou me exercitar mais, tu define especificamente o que tu precisa fazer. Por exemplo, quando eu fechar esse notebook, depois do meu trabalho, eu vou calçar o meu tênis e sair por 20 minutos. Os estudos mostram que esse nível de especificidade no teu cérebro aumenta em até 3 vezes a chance de um comportamento acontecer. O cérebro ele não responde bem a intenções vagas. Ele responde bem a gatilhos concretos, já estruturados num plano na tua cabeça. E voltando para aquela pedra angular no arco romano, ela não é a mais bonita. Ela não é a que mais aparece nas fotos. Mas sem ela, o arco simplesmente não existe. O que as pessoas que pegaram a senha descobriram não foi um segredo escondido. Foi apenas o ponto certo encaixado no lugar certo da vida delas. E quando esse ponto tá no lugar, tu não precisa forçar o resto. O resto encontra o caminho. O teu trabalho agora não é mudar tudo ao mesmo tempo na tua vida. É encontrar a tua pedra angular. E depois de tudo que tu ouviu aqui, tu já tem um mapa para fazer isso. Se esse vídeo fez sentido para ti, curte aqui embaixo e se inscreve no meu canal. Eu te vejo nos meus próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!